Enéas na N com mais um vídeo e dessa vez estamos com a semana 2 de estudando como residir em casa. O nosso foco para esse vídeo estará em elipses, projeção de sombras e espelhamento. O conteúdo desse vídeo parte do princípio de que já acompanharam e já têm conhecimento dos conteúdos da parte 1 ou do vídeo da semana 1. No qual falamos de linha, caligrafia, 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Aqui, linha, 1, 2 e 3 pontos de fuga são os pontos importantes e caligrafia serve como algo opcional. Antes de avançar, considere deixar o like no vídeo, subscrever no canal, assim tu não vais perder conteúdos como esses no futuro. E os links do meu Instagram, servidor do Discord do canal e do meu Patreon estão na descrição do vídeo. Falando concretamente do Patreon, como forma de referência, o vídeo da semana 1 teve aproximadamente 1h30 de duração e o da semana 2 teve mais de 4 horas de duração. Então, para quem quiser a experiência completa, considere dar uma olhada no meu Patreon para ver se faz sentido para ti ou não. Lembrando que a versão dos vídeos que vão para o Patreon saem dias antes da versão que vai para o YouTube. Dando início ao vídeo de forma propriamente dita, nós temos aqui uma secção de demonstração bônus, que é realmente para dar um embasamento teórico para tudo que nós vamos falar ao longo do vídeo. Mas desta vez iremos mesclar a teoria e a prática. O que eu quero dizer com isso? Eu apresentarei um tópico, falarei dele de forma teórica e em seguida irei anexar a parte prática. Começaremos aqui com sistemas de coordenadas x, y e z. Isto foi uma sugestão de 2 inscritos daqui do canal. O primeiro que sugeriu foi o Marcos e o segundo foi o Chocolate Irônico. E o Chocolate Irônico sugeriu isso enquanto nós estávamos numa call no Discord falando sobre perspectiva e coisas do gênero. Então, dê uma olhada no servidor do Discord, porque normalmente eu fico lá a desenhar e a conversar convosco. Em seguida, temos elipses, projeção de sombras e espelhamentos, que são o ponto focal da nossa semana 2. O ponto 0 serve como uma base para poder entender melhor o ponto 1, 2 e 3. Para fazer com que nossos desenhos façam sentido e perspectiva, é importante compreender como é que funcionam os sistemas de coordenadas x, y e z. Acredito que muitos de vós tenham entendimento sobre isso, mas de forma inconsciente. Aqui trago-vos um embasamento teórico para fazer com que comecem a pensar de forma proposital e consciente, ao invés de viver na base do achismo. Então, cada um dos eixos aponta para um ponto de fuga. Nós temos aqui listados os eixos. Temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Para melhor entendimento de cada eixo, é importante saber como é que ele se comporta na matemática e depois como é que ele se comporta na parte do desenho técnico. Falando concretamente do eixo X, ele representa a largura ou a dimensão horizontal do objeto. Quanto à sua apresentação no plano cartesiano, ele parte da esquerda para a direita, os valores positivos móveis da origem para a direita e os negativos da origem para a esquerda. Na parte do desenho técnico, ele serve para definir a posição ou comprimento do objeto na horizontal, visto de frente ou de cima. Mas o ponto importante aqui é saber que ele define a largura do objeto no plano horizontal. Podem ver aqui no nosso exemplo que temos ali as coordenadas e na direita temos um plano, que vamos usar como se fosse uma folha A4 vista de cima. Então, a representação do nosso eixo X está aqui a verde. Então, seria assim como ele será apresentado no nosso plano. Em seguida, temos aqui o nosso eixo Y, que na matemática representa a profundidade ou comprimento do objeto no espaço. No plano cartesiano, ele vai para frente e para trás em relação à origem, onde os valores positivos movem-se para frente e os valores negativos movem-se para trás. Quanto ao desenho técnico, ele é usado para medir ou posicionar elementos ao longo da profundidade. Pode ser de uma peça ou de um sistema, mas o importante aqui a saber é que o eixo Y determina a profundidade ou comprimento horizontal perpendicular ao eixo X. Temos aqui representado o eixo Y no nosso plano. Podem ver que ele é perpendicular ao eixo X, pois faz um ângulo de 90 graus em relação a ele. E pode ver que ele tem uma parte que está para trás e uma parte para frente. Tenham noção de que estamos a olhar a folha de cima. Então é uma vista de cima. Então a parte onde está a seta é a parte de frente do nosso eixo Y. E a parte de baixo é a parte de trás. Em seguida temos o eixo Z. Na matemática, o eixo Z representa a altura ou a dimensão vertical de um objeto no espaço. Vai para cima e para baixo em relação à origem, onde os valores positivos movem-se para cima e os negativos para baixo.
Quanto ao desenho técnico, ele é utilizado para definir a altura da peça, posicionar furos ou determinar níveis superiores e inferiores em uma modelagem 3D. Mas o ponto importante aqui é saber que o eixo Z determina a altura vertical de um objeto no espaço. Então agora podem ver o eixo Z representado. A primeira coisa que eu fiz foi rotacionar a nossa folha de referência e coloquei numa posição onde eu pudesse acrescentar a altura. Só representei a parte de cima, os valores positivos, mas podem representar os valores negativos também e a parte de baixo. Mas como uma parte ilustrativa, acho que assim fica bem claro o que eu estou tentando trazer aqui. Agora que temos a noção de qual é o funcionamento de cada eixo, precisamos saber como que eles se comportam em relação um para com o outro. Então, daí é que vem os planos. Então, os planos cartesianos são formados pela combinação de dois eixos de cada vez, onde o terceiro eixo não é considerado. Temos aqui os tipos de planos. Temos o plano XY, que está aqui representado como o plano Z. Temos o plano XZ, que está representado como Y. E temos o plano YZ, representado como plano X. Agora vamos falar de cada plano individualmente, que é para termos um melhor entendimento dos mesmos. Começaremos com o plano XY, que é formado pelos eixos X e Y, representa a vista superior do plano horizontal, onde a altura Z não é considerada. Ele mostra como algo está posicionado em largura e profundidade. Podem ver aqui pelo exemplo que temos o plano XY representado azul, que é basicamente a vista de cima de uma folha. Se colocarmos uma folha 4 numa superfície, olhamos de cima, isso seria o nosso plano XY, onde a altura não é considerada. Em seguida, temos o plano XZ, formado pelos eixos XZ, representa a vista frontal ou lateral, onde a profundidade Y não é considerada. Mostra a relação entre largura e altura. Então também temos aqui o nosso exemplo. Podem ver que agora temos o plano XZ representado numa cor avermelhada. Podem ver que agora temos a largura horizontal e também temos a nossa altura. Isso seria basicamente a vista frontal de um objeto, na maioria das vezes. Em seguida, temos o plano YZ, formado pelos eixos Y e Z, onde representa a vista lateral, onde a largura X não é considerada, e mostra a relação entre a profundidade e a altura. Então podem ver aqui no exemplo, temos o plano YZ, que está representado a verde, que mostra a relação entre altura e profundidade. Normalmente representa a vista lateral de um objeto. Em relação aos planos, o importante a tomar em consideração aqui é que o plano XY é formado quando o eixo Z não é considerado ou a coordenada Z não é considerada. Logo, também podemos chamar o plano XY de plano Z. Basicamente, podemos dar o nome do eixo que não aparece para esse plano. O mesmo acontece para o plano XZ, que é formado quando Y não é considerado, e podemos dar o nome de Y. O plano YZ é formado quando o eixo X não é considerado e podemos chamar esse plano de plano X. Então, combinando esses planos, podemos representar objetos no espaço tridimensional. Então, aqui podem ter uma noção do que seria aproximadamente um cubo, que respeita cada um dos eixos. Para deixar isso mais claro, temos aqui essa animação que demonstra o comportamento desses eixos, desde só do eixo X e o Y, a adição do eixo Z após uma rotação e depois o comportamento dos planos e por fim a representação tridimensional dos mesmos. Mas para solidificar isso, eu achei importante trazer alguns exemplos que realmente mostrassem essa aplicação em algo mais concreto. Então aqui iremos apresentar isso no caso de um ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Iniciando com um ponto de fuga, temos aqui um cubo que converge para o ponto de fuga. Tenham em conta que cada um dos eixos converge para um ponto de fuga. O ponto de fuga pode não estar dentro da página, pode ser um ponto de fuga muito distante, mas mesmo assim, cada uma dessas linhas, cada um dos eixos converge para um ponto de fuga. Podem ver que o ponto de fuga azul converge verticalmente para um ponto de fuga que está muito longe, por isso fica realmente uma linha reta. Então esse vai representar o eixo Z. A vista frontal aqui do meu objeto, podem ver que converge na horizontal, que é o eixo X, que representa a largura horizontal,
E, por fim, temos o eixo Y, que está a convergir para o ponto de fuga, que representa a profundidade do objeto no espaço. E podem ver que, mesmo se eu for inverter, a lógica continua a mesma. Para dizer que, no caso de um ponto de fuga, os eixos sempre vão se comportar da mesma forma. O eixo que vai para o ponto de fuga sempre será o eixo Y, o eixo que vai na vertical sempre será o eixo Z, e o eixo que vai na horizontal sempre será o eixo X. Agora, quando chegamos em dois pontos de fuga, a história começa a mudar um pouco, porque se torna subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Vai depender de como estamos a posicionar o objeto e o que nós vamos considerar como vista frontal e como vista lateral. Vamos a um exemplo. Temos aqui o mesmo cubo, mas agora em dois pontos de fuga. Eu considerei a vista frontal, a parte que está aqui para a esquerda, né? Apontar para nós. Então, nesse caso, eu estou a dizer o seguinte, que a linha verde representa a minha vista frontal, que representa o eixo X, que vai convergir para o ponto de fuga da esquerda. Ok? Por outro lado, a linha vermelha, que representa o eixo Y, e também a nossa vista lateral vai convergir para a direita, para o nosso ponto de fuga da direita. E, por fim, temos o eixo Z na vertical, aqui em azul, que vai representar a nossa altura. Então, o eixo Z não mudou. A única coisa que muda é que agora nós conseguimos ver o ponto de fuga que o X converge para. Agora, se nós invertermos isso, podem ver que a coisa também inverte. Significa que agora o eixo X vai convergir para o ponto de fuga da direita, o eixo Y vai convergir para o ponto de fuga da esquerda, mas o eixo Z se mantém constante. O importante a saber aqui é que, se nós rotacionarmos o objeto, o ponto de fuga do eixo vai alterar por conta da modificação do objeto. Quer dizer que a vista frontal sempre será o nosso eixo X, enquanto a vista lateral sempre será o nosso eixo Y. Mas vai mudar de acordo com a posição do nosso objeto. Então aqui já entra um caso de subjetividade. Dependendo do comportamento de um objeto, os eixos vão se alterar. Isso não acontece com o eixo Z, porque ele vai ser sempre o mesmo. Daí nós vamos para três pontos de fuga, que basicamente usa a mesma lógica dos dois pontos de fuga em termos do eixo X e Y, porque eles vão ser subjetivos. Significa que, ora, o eixo X vai ser do ponto de fuga da esquerda, ora vai ser da direita, e pode ocorrer essa inversão dependendo do comportamento do objeto. A única novidade aqui é que nós agora conseguimos ver o ponto de fuga vertical. Então, podem ver que, para o primeiro exemplo, temos o ponto de fuga vertical mais embaixo. Então, temos um ponto de vista de um pássaro. E, no outro caso, temos uma visão contrária, onde o ponto de fuga vertical está em cima e temos o ponto de vista de uma formiga. Mas o comportamento dos eixos segue a mesma lógica. Com isso, nós damos como terminado a parte referente aos planos. E agora vamos falar de elipses. No passado, eu fiz um vídeo totalmente dedicado a como desenhar elipses em perspectiva. Para ser sério, foi um dos melhores vídeos que eu já fiz. E isso se comprova porque é o vídeo com mais views na versão em português do canal e também com o maior número de likes. Então, para quem quiser uma abordagem mais profunda, mais técnica, próxima daquilo que eu transmiti no Patreon, pode ver esse vídeo, porque ali eu realmente fui mesmo ao fundo. É um vídeo de 15 minutos, eu esclareci muita coisa que eu raramente vejo aqui no YouTube a ser expressa de uma forma tão acessível, mas mesmo assim entregando um conteúdo tão valioso. Então, deem uma olhada nesse vídeo depois. Bom, a elipse é algo que ocorre em frequência em maioria das coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Essencialmente, ela será representada como se fosse um círculo em perspectiva e é necessário para construção e também para podermos rotacionar objetos. No meu ponto de vista, eu acho que a elipse vem muito antes do próprio círculo, porque se formos a partir da lógica primária, uma elipse tem dois eixos, que são o eixo menor
que é o mais importante, pois ele dita o grau da elipse e é no qual a própria elipse vai orbitar, sendo que esse eixo é perpendicular à superfície na qual a nossa elipse estará assente. Por outro lado, nós temos o eixo maior, que é o menos importante, pois ele depende da existência do eixo menor para que possa ser representado e é perpendicular ao eixo menor. Isso no âmbito do desenho. Voltando para o que eu estava a falar, se nós tivermos o mesmo tamanho, tanto do eixo menor como do eixo maior, nós teremos um círculo. Então, para mim, um círculo seria uma variação de uma elipse. Essa é minha visão singular sobre esse tópico, mas não acho que seja algo muito importante na parte prática. Mas quanto à teórica e saber realmente de onde as coisas vêm, acho que é muito importante frisar esse ponto. Então, temos aqui um exemplo que é para demonstrar basicamente a relação do eixo maior e do eixo menor. Podem ver que temos aqui uma elipse representada e temos o eixo menor representado a verde e o eixo maior representado a vermelho, onde esse eixo menor vai estar conectado a um ponto de fuga que é perpendicular ao plano onde a nossa elipse está. Então é como se esse retângulo fosse o plano onde a elipse está e tivesse um ponto de fuga no infinito para onde essa linha verde está a convergir. A linha vermelha também está a convergir para algum ponto, só que não é tão importante porque basta que essa linha vermelha seja perpendicular à linha verde, ela sempre vai estar certa. E existe uma relação de proporcionalidade que acrescenta no fato do eixo menor ser o mais importante, que é o seguinte: quanto maior for o eixo menor, maior será o ângulo. E quanto menor for o eixo menor, menor será o ângulo. Sumarizando isso, o comprimento do eixo menor é diretamente proporcional ao ângulo que nós vamos observar a nossa elipse. Quando nós vamos praticar o desenho de elipses, é importante treinar isso com vários ângulos diferentes, quer dizer, variando o comprimento do eixo menor, que é para realmente termos essa noção mais clara dessa abordagem na prática. E quando nós entramos para a anatomia de elipse, olhando mais na parte prática, o eixo menor deve estar alinhado com o nosso braço na hora que nós vamos estar a desenhar. E se nós quisermos verificar se o nosso eixo menor está correto, a simetria está correta, depois de nós desenharmos nossa elipse, nós podemos dividir, pegar a folha 4, por exemplo, e dobrar em relação ao eixo menor. E as duas partes da elipse devem se tocar e fazer uma simetria completa, se sobrepor. Aí vamos garantir que a elipse que nós desenhamos está a orbitar naquele eixo menor. Isso é algo que eu aprendi num vídeo do Scott Robertson, no livro dele, How to Draw. Lá em algumas páginas tem uns vídeos que tu podes assistir para realmente entender melhor a aplicação. E ele falou desse ponto muito importante, que é primeiro, quando tu estás a fazer isso, vais alinhar o eixo menor com o teu braço. Então, basicamente, o teu braço vai ser o pivô do eixo menor. Então, tu vais desenhar a elipse seguindo o eixo do teu braço. Então, basicamente, o teu braço vira o eixo menor. E quando tu fazes isso, não tem como falhar. Não tem como falhar. É um pouco difícil fazer isso no digital, porque a não ser que esteja a usar, sei lá, uma mesa com display, talvez é muito linear fazer isso, mas para mim, usando uma mesa digitalizadora sem display, é um pouco difícil encontrar a coordenação entre o meu braço e onde a caneta realmente está direcionada. Mas tirando isso, é um método totalmente funcional e as elipses saem muito, mas muito bem. Então, depois de tu garantires que já estás acostumado a desenhar elipses a seguir o mesmo eixo que o teu braço, no caso representando o eixo menor, nós podemos começar a pensar em levar isso para a perspectiva. Mas, antes de entrar de forma propriamente dita na perspectiva da elipse, é necessário entender esse método do círculo. Isso também é algo que eu aprendi no livro How to Draw. Quem apresentou esse conteúdo
foi o autor, ao lado do Scott Robertson, do livro, que foi o Thomas Berting. Eles defendem a tese de que o círculo ou a elipse vem antes do quadrado no qual, ou da superfície no qual ele vai ser assente. O que é que isso significa na prática? Vamos imaginar que tu já tens um quadrado em perspectiva já posicionado. Então, tu podes realmente desenhar uma elipse dentro daquele quadrado e vai funcionar perfeitamente naquela perspectiva. Agora, num caso diferente, eu não quero estar a desenhar toda hora um quadrado atrás do outro para posicionar a minha elipse em perspectiva. Eu quero só desenhar minha elipse e depois adaptar o plano à minha elipse. É aí onde vem o método do círculo. Pois, se tu souberes as condições para que a tua elipse, mesmo sem um quadrado de base, ainda funcione, isso vai funcionar perfeitamente. Com isso, nós temos aqui condições da elipse. Quer dizer, para realmente uma elipse que tu desenhaste ser considerada uma elipse propriamente dita, deve respeitar essas seguintes condições. Deve acessar um ponto médio em relação às linhas da base. Isso significa o seguinte, que a superfície a qual a nossa elipse vai estar assente vai ter que ter um ponto médio que faz sentido em perspectiva. Significa o seguinte, esse ponto médio vai ser muito importante para que nós consigamos encontrar por onde o nosso eixo menor vai passar. Então, se o ponto médio não estiver correto, isso também já implica que tu não vais desenhar uma elipse que faz sentido naquele plano. Então, esse é o primeiro ponto. E essas condições são tipo... Todas as condições devem ser concluídas. Então, quer dizer, o não cumprimento de uma condição já desconsidera a tua suposta elipse de ser uma elipse propriamente dita. Então, todas as condições devem ser cumpridas. Então, deve existir um ponto médio. A segunda condição é a seguinte. A linha do eixo menor deve ser perpendicular à superfície. Então, tu desenhaste a elipse. Depois desenhaste uma superfície que vai contornar aquela elipse. Por exemplo, sei lá, desenhaste um quadrado, um retângulo que contorna aquela elipse. Encontraste o ponto médio, talvez. E agora, tu desenhas o teu eixo menor. Esse eixo menor tem que ser perpendicular a essa superfície que tu desenhaste. Quer dizer que a relação entre o eixo menor e a superfície deve ser um ângulo de 90 graus. Então, se essa condição estiver correta e a condição anterior também, já são dois certos. Caso essa condição não seja correta, já não é uma elipse propriamente dita. Para o plano ou para o eixo que tu queres desenhar. Em seguida, temos a terceira e última condição, que é o seguinte. Os pontos onde a elipse toca, as linhas de construção, devem estar alinhados verticalmente. Isso significa que devem existir dois pontos, os quais a elipse vai tocar nas linhas de base. A linha de cima, a linha de baixo, e devem estar alinhados verticalmente. Então, se isso tiver a ocorrer e não ser um alinhamento vertical, já significa que também essa condição não foi cumprida e não seria uma elipse propriamente dita para o ângulo ou para a superfície que tu estás a tentar desenhar. Não é a elipse que encaixa ali. Então, em suma, o que o método do círculo quer dizer é que se tu desenhas um quadrado em perspectiva, só existe uma e única elipse que pode preencher aquele espaço. Porque só vai existir uma elipse que vai cumprir com todas essas condições. Então, com isso, podemos ir para as tarefas que devem executar para essa semana. Para a execução das mesmas, vão precisar dos templates que eu vou usar aqui para os níveis de cada tarefa. Os templates estão disponibilizados no meu servidor do Discord. Tem uma secção lá separada só para templates. Então, podem ir lá baixar os templates e fazer o uso. Para quem está no meu Patreon, tem acesso à turma do Google Classroom, onde tem lá todos os conteúdos
desde todas as demonstrações, timelapses, arquivos do programa e muito mais. Então podem fazer o download desses arquivos e fazer o uso lá. Bom, essa parte do vídeo se alinha perfeitamente com um comentário que eu vi, vou deixar aqui aparecer na tela, pois não vou conseguir pronunciar de forma correta esse nome de utilizador, mas o pedido foi basicamente para mostrar como é que podemos desenhar objetos dentro de cubos, que é o que vamos fazer agora. Bom, a primeira coisa que devem fazer é desenhar cilindros em perspectiva com base em elipses. O conceito de um cilindro em perspectiva é basicamente ter duas elipses, uma em cima da outra, dependendo do ângulo que estamos a olhar, e depois conectar uma elipse para com a outra, assim formamos um cilindro. Mas para fazer esse exercício, nós vamos usar 2 pontos de fuga. Isso é basicamente uma continuação direta da semana 1, onde fizemos exercícios com 2 pontos de fuga, onde desenhamos vários cubos. Então, vamos desenhar novamente vários cubos. Em cada face do cubo, que estou a falar das faces, mas que estão alinhadas com o ponto de fuga do eixo X do cubo, que representou a vista frontal e a vista de trás. Vamos desenhar duas elipses que sejam próximas das condições que nós colocamos e vamos realmente conectar essas elipses. Podem ver aqui pelos exemplos que temos vários cenários diferentes. Temos um cenário onde a linha do horizonte está em cima, temos outro cenário onde a linha do horizonte está no meio e também temos um cenário onde a linha do horizonte está por baixo. E após isso, eu criei uma nova camada, diminui a opacidade e comecei a desenhar meio que a versão mais clara do que está acontecendo, porque com muitas linhas pode ser que fique difícil de perceber. Podem ver que minhas elipses não estão tipo lá 100%, mas elas já trazem aquela ilusão de que isso é uma elipse. Algumas não saíram tipo, ok, como eu queria, mas para um estudo, para uma tentativa, foi algo satisfatório. Então, vamos olhar para os acertos, vamos olhar para os erros e vamos tentar, né, resolver os problemas. Mas às vezes temos que olhar para o erro e entender que, ok, errei aqui, errei ali, e da próxima vou fazer o meu possível para não cometer esse erro. Em seguida, eu parti para o outro nível desta tarefa. Dessa vez, a ideia é um pouco diferente, mas seguindo o mesmo princípio, 2 pontos de fuga. Começamos por desenhar os cubos, que vão representar os nossos cilindros na vertical. Na base temos uma elipse, no topo temos outra, e depois conectamos e assim vamos ter os nossos cilindros em perspectiva. E temos aqui cenários diferentes, que é para mostrar que podemos aplicar esses conhecimentos para fazer coisas em ângulos diferentes. E novamente, para outra fase, eu coloquei uma camada por cima, diminui a opacidade da primeira e tentei desenhar numa forma mais limpa e que fique mais claro. De novo, teve algumas elipses que serão bem distorcidas, porque não consegui desenhar linhas minimamente retas, mas vamos olhar para isso como algo que pode ser melhorado e deve ser melhorado. Para a próxima parte das tarefas, temos aqui uma exploração mais livre, sem usar a linha do horizonte, sem usar as linhas guias que vêm do ponto de fuga. Comecei por desenhar vários cubos vistos de baixo, depois fiz uma vista meio que neutra com a linha do horizonte no meio, depois fiz uma vista por cima. E repeti o mesmo processo, desenhei as elipses, depois fiz a união. E para o nível seguinte, passei uma camada por cima, diminui a opacidade da primeira e passei as linhas para deixar a coisa mais simples de entender. Temos aqui mais exemplos que são mais relacionados com o comentário que eu mencionei há bocado, onde falava-se, ok, peço para ensinar como desenhar cone dentro de um cubo. Então, para desenhar um cone dentro de um cubo, a primeira coisa que precisamos saber fazer é desenhar o cubo primeiro, mas já aprendemos muito isso, já sabemos, já estamos cansados. Há lá todos que fazem Drawbox infinito. Em seguida,
temos que aprender como desenhar uma pirâmide dentro de um cubo. Então, para desenhar uma pirâmide dentro de um cubo, basicamente, depois de ter o cubo, a parte de baixo, vamos ter 4 vértices, vamos conectar e vamos dividir a parte de cima com o X e assim vamos poder ilustrar o ponto do meio da nossa pirâmide e vamos conectar todos os vértices para ali. Então, podemos fazer isso em ângulos diferentes. Em seguida, com base nessa lógica, nós também podemos desenhar um cone, que é basicamente agora a base daquela nossa pirâmide. Vamos desenhar uma elipse lá e conectar da mesma forma. E assim é que fazemos o nosso cone em perspectiva. E podemos fazer o mesmo em vários ângulos, basta na base da pirâmide desenhar uma elipse ou um círculo em perspectiva. Em seguida, temos o como desenhar uma esfera dentro de um cubo. Então, temos a abordagem técnica e temos a abordagem mais livre. Na abordagem técnica, nós vamos precisar dividir o cubo em várias partes e em cada um dos planos que vai seccionar o cubo, vamos desenhar uma elipse lá e depois vamos unir os pontos na borda dessas elipses para fazer nossa esfera. Isso é mais técnico, não é tão eficiente para desenhar uma esfera dentro de um cubo, a não ser que queiras desenhar, sei lá, um objeto que tem vários anéis por dentro que vão rotacionando. Sei lá, já vi isso em algumas obras e o método que podia usar seria esse, mas num dia normal, desenhando uma esfera dentro de um cubo, eu ia tentar desenhar uma elipse que segue, que encaixa dentro desse cubo e faz sentido lá dentro. Então eu ia fazer várias tentativas até encontrar. Não tem muito segredo, é mesmo tentar desenhar uma elipse que se encaixa no eixo dessa esfera, desse cubo. E podem ver aí que eu até depois fiz algumas linhas de segmentação, que é para mostrar como é que isso se comporta. Em seguida, simplesmente, nova camada, opacidade reduzida e fiz as linhas finais. Em seguida, temos um outro capítulo aqui bem extenso, que é sobre luz e sombra. Eu já fiz um vídeo aqui explicando como é que nós podemos projetar sombras em perspectiva, até fiz algumas animações. Vou deixar aqui linkado esse vídeo, que é para que possam ver. Mas basicamente nós aí vamos focar em 2 tipos de fonte de luz. Fonte de luz direcional e fonte de luz pontual. Como referência para a fonte de luz direcional, temos o Sol, que cria sombras paralelas e consistentes. Para fonte de luz pontual, temos uma lâmpada que gera sombras divergentes com bordas mais suaves, conforme se afastamos da fonte de luz. Então, temos aí vários slides de teoria, mas para quem quiser uma abordagem mais teórica e mais detalhada sobre isso, pode ir para o Patreon. Podemos avançar para coisas mais concretas que eu acho que o público aqui do YouTube está mais interessado em. Bom, quando nós vamos desenhar sombras em perspectiva, a forma básica que nós podemos usar como referência para tudo é um bastão. Então, vamos usar um bastão como nossa ferramenta para saber como é que nós vamos projetar sombras em perspectiva. A ideia é simples. A primeira coisa que temos que ter em conta é que nós temos que ter uma superfície na qual nós podemos posicionar o nosso ponto de referência. Aqui vamos começar com o chão. Podem ver que nós temos uma linha vertical, que em cima temos um ponto que representaria a nossa fonte de luz, e na parte de baixo seria o ponto no qual a nossa fonte de luz teria uma referência na superfície de contato. Então, com base nesse ponto de referência, no solo, nós podemos traçar uma linha que passa por debaixo do nosso bastão, e da linha do ponto de luz vamos ter uma linha que passa por cima do nosso bastão. Então, onde essas 2 linhas vão se encontrar vai ser o final da nossa sombra projetada. Agora, se nós tivermos um cartão, meio que aqui podemos representar isso como um retângulo, né? Aí representado em perspectiva, ou um losango. A ideia é como se nós tivéssemos 2 bastões.
Então vamos fazer o mesmo para o primeiro bastão e para o segundo. E lá no final vamos conectar os dois bastões para formar a sombra projetada. Então nós temos aí a sombra projetada no solo. Podem ver que eu não coloquei a parte da sombra no próprio objeto, que é para conseguirem ver bem as linhas. Mas aí devia ter uma sombra, mas eu estou a focar mais na sombra que está projetada no chão, não na sombra que nós já sabemos onde estará. Em seguida, nós temos um cartão com uma abertura. Então, o primeiro passo é representar a sombra do cartão. Nós já sabemos que para representar a sombra do cartão, vamos usar aqueles dois bastões do lado do nosso cartão, vamos estender eles e depois conectar as pontas. Agora, para aquela abertura que nós temos ali, ela não tá diretamente no chão. Então nós temos que transferir aquela medida para o chão. Então desenhei duas linhas verticais para baixo. E a partir dessas linhas verticais, elas vão servir como referência para o plano do chão. E daí é só a partir da fonte de luz desenhar linhas que vão passar nos pontos. E vamos conectando os pontos para ter essa sombra projetada. Em seguida temos uma sombra projetada em um triângulo. Novamente, nós temos aí o nosso triângulo representado. E a nossa referência no triângulo é basicamente a linha de simetria, né? A linha do meio do triângulo. Então, essa linha do meio do triângulo vai ser o bastão principal. Então, primeiro vamos projetar o bastão principal e vamos conectar as duas pontas para o bastão, basicamente. Não vamos tentar estender linhas para o lado, mas sim conectar as linhas, os vértices do nosso triângulo a essa ponta que foi projetada. Em seguida temos aqui uma forma irregular. Podem ver que essa nossa forma irregular está dentro de um cartão. Então a primeira coisa que fazemos é projetar as linhas do cartão e podemos usar esse cartão como referência para transferir algumas medidas. Então, se tiver uma medida dentro dessa forma que nós não sabemos exatamente como podemos projetar, nós podemos traçar as medidas para o cartão. Do cartão podemos projetar para o chão e encontrar o ponto de referência lá no chão e também do conectando. Então, a primeira coisa que fizemos aqui foi, ok, podemos entender que aqui temos um retângulo embaixo e em cima temos um arco, né? Então, a primeira coisa, nós podemos projetar esse retângulo para o chão. Em seguida, nós temos o arco. O arco nós sabemos que começa onde o retângulo termina na parte de cima e temos um ponto de conexão lá em cima. Então, esses pontos nós podemos transferir. E agora, se nós quisermos transferir esse arco para o chão, nós podemos passar as medidas para a lateral do nosso cartão ou também para a base do nosso cartão e passar em perspectiva para frente e ir conectando os pontinhos que vão surgindo. E quanto a essa abertura nessa nossa superfície irregular, que temos um círculo ou uma elipse, nós sabemos que uma elipse sempre está dentro de um quadrado. Então, a primeira coisa que vamos fazer é projetar o quadrado para o solo, com base nos bastões na vertical, e vamos projetar esses pontinhos para lá e também projetar as referências da nossa elipse em perspectiva para esses pontos. Então podem ver como é que estamos a projetar isso em perspectiva. E podem ver que estou a ser muito rápido em muita coisa, porque temos muito conteúdo para cobrir e se eu tentasse explicar cada um desses pontos, esse vídeo seria infinito. Então, para quem quiser uma explicação mais profunda, onde eu explico os porquês, os comos, verifique o meu Patreon. Mas, para quem já tiver um conhecimento, vai conseguir entender isso. Até para quem não tiver, eu acho que com essa explicação dá para perceber onde eu estou a tentar ir com o que eu estou a explicar aqui. Em seguida, nós temos planos inclinados. Então, para planos inclinados, a história muda um pouco. Porque o nosso chão, que é a nossa referência, não está uniforme, né? Como se fosse um plano tipo contínuo. Nós temos um plano que depois inclina. Então, a lógica aqui vai ser um pouco diferente. Vamos iniciar com o nosso bastão. Temos um bastão que está logo no início do plano inclinado. Vamos traçar uma linha que passa por debaixo do bastão e vai para onde termina o nosso plano inclinado. Vamos levantar uma linha vertical no plano inclinado e voltar com essa linha para o ponto de origem. Então, essa nova linha vai ser a representação do solo
mas no nosso plano inclinado. E podem ver como nós podemos projetar essa sombra aí. Agora temos um segundo exemplo, onde o que nós estamos a tentar projetar está direcionado de forma diferente. Então, independentemente da direção que nós estamos a projetar a sombra, a lógica é a mesma. Podem ver que passamos da base, vamos para onde termina o plano inclinado com base na direção que estamos a ir e voltamos e podemos projetar a sombra de forma fiel. Em seguida temos outro exemplo, onde agora, em vez de projetar a sombra de um bastão, estamos a projetar a sombra de um cartão. Então, o cartão, de novo, podemos usar como analogia que são dois bastões, depois tem uma conexão em cima. Então, fazemos o mesmo caminho para o bastão da direita e fazemos o mesmo caminho para o bastão da esquerda. Então, fazemos essas conexões, que expliquei aqui nos dois exemplos anteriores, e depois é só conectar a parte de cima. Então, aqui é ilustrado uma coisa um pouco diferente. Podem entender que o plano inclinado tem um ponto de fuga de referência, a sombra do plano inclinado tem um ponto de fuga de referência que fica bem abaixo do ponto de fuga de referência do solo da nossa fonte de luz. Então, isso é uma coisa a ter em consideração. Em seguida, temos aqui outro exemplo, onde, de novo, temos uma parte que está dentro, está a seguir o formato normal do nosso plano inclinado, e temos uma parte que está aí para uma direção um pouco diferente. Então, daí podem ter essa noção, mas podem ver que a lógica de aplicação continua a ser a mesma. Então, temos aqui outro exemplo do caso do plano inclinado, só que agora o nosso cartão não está no início do plano inclinado. Está primeiro num plano que está normal e depois apanha o nosso plano inclinado. Então, aqui a lógica é simples. Primeiro, vamos projetar a sombra no plano normal. Então, quando nós chegamos no plano inclinado, temos que usar aquela lógica que apresentei aqui em cima, do plano inclinado, onde vamos continuar com a linha até encontrar o final do nosso plano inclinado e depois vamos conectar isso para baixo, né? Vamos encontrar aquele ponto de fuga auxiliar. Então, podem ver aí que essa lógica que se usou. Então, primeiro, para o plano normal, projetamos a sombra normalmente e vamos continuar com a linha de base até encontrar a borda do nosso plano inclinado e vamos levantar e vamos voltar para o ponto de referência. Em seguida, temos outro exemplo. Agora entra um caso totalmente diferente. O nosso objeto não está em frente do plano inclinado, o objeto está ao lado. Como é que podemos projetar essa sombra? Então, aqui o primeiro passo é encontrar a nova altura de referência para essa fonte de luz. Então, podem ver que temos aqui a nossa forma e mais à esquerda temos um ponto. Esse será o nosso primeiro ponto de referência. A partir da base da fonte de luz, vamos traçar uma linha que vai seguir o plano inclinado e vai subir o plano inclinado e vai voltar para esse ponto. Só que agora nós queremos trazer a nova altura. Então, para trazer essa nova altura, vamos puxar essa linha de novo para a linha da fonte de luz. Então, esse novo ponto que nós colocamos representa a altura do nosso plano inclinado. Então, esse novo ponto aqui vai servir para a nossa referência para todas as sombras que nós vamos projetar. Então, nós agora podemos, com esse ponto, passar por todos os pontos que estão ao lado do plano inclinado e projetar nossa sombra. Então, a ideia é, na parte da base do solo, vamos usar o primeiro ponto de referência, mas na parte de cima, nós vamos usar essa nova fonte, esse novo ponto de referência na base. E depois vamos conectar a tudo com base na nossa fonte de luz. É um pouco difícil de explicar isso sem me estender muito, mas vou recapitular. Nós no solo temos a referência do solo. A partir dessa referência, conectamos ao primeiro ponto mais à esquerda. Vamos encontrar a altura do plano inclinado. Voltamos com esse ponto para a nossa referência de fonte de luz. Temos uma segunda referência agora. Com essa segunda referência, nós podemos conectar todos os pontos que estão diretamente no nosso plano inclinado. E aí, esses pontos do solo, podemos conectar com a referência de baixo. Então, vamos fazer uma ligação da referência de baixo com a referência de cima para encontrarmos onde é que vão estar
as linhas que vamos usar para representar. Podem ver que é a mesma lógica que estamos a usar antes de planos inclinados, né? Basicamente é transcrever a altura para a altura do plano inclinado. Então estamos a transferir o solo para o nosso plano inclinado e vamos usar a nossa fonte de luz para projetar essas sombras. Bom, aqui temos um exemplo no qual temos uma projeção em múltiplas superfícies, né? É a mesma lógica que estamos a fazer agora com planos inclinados, onde temos aqui um exemplo, onde a sombra começa no solo, depois sobe para o plano inclinado, só que agora temos o plano horizontal, depois temos um plano vertical. Então podem ver aqui que primeiro projetou-se a sombra normalmente para o plano horizontal, só que chegou a uns pontos onde não tinha tipo como conectar diretamente. Então, neste que não dá para conectar diretamente, primeiro vamos conectar esse ponto para o ponto de fuga e depois vamos estender, vamos subir o nosso plano. Então podem ver que aqui temos esse plano vertical. Então conectamos o ponto de referência, chegamos na parede. Então o outro ponto de referência é uma linha vertical. Então tudo que é vertical nessas referências também vai ser representado verticalmente no plano vertical. E tudo que é horizontal nas nossas referências vai ser representado horizontalmente no plano horizontal. E depois, nesses pontos onde não tem pontos de referência, é basicamente uma conexão direta. Então podem ver que tem um sítio que não tem ponto de referência, esse que vai para um ponto de fuga, sobe diretamente como um triângulo, porque não tem o que pensar, não tem um ponto para criar ali, é basicamente só conectar. Então temos esse exemplo um pouco diferente. Temos aqui outro exemplo de uma fonte de luz que primeiro vai rebater no solo e depois vai rebater na parede. Então aqui projetou-se a sombra para dentro, né, seguindo a lógica, só que depois não temos mais referências, como vamos conectar? Então, quando já não temos referência, é só fazer a linha seguir a lógica do plano que estamos a tentar projetar a sombra. Então podem ver que temos uma linha horizontal que vai para um ponto de fuga. Então lá embaixo fizemos a mesma coisa, só que depois apanhamos uma parede. Então quando apanhamos uma parede, não tem o que fazer, é só tipo conectar para o próximo ponto. Então podem ver que saiu um triângulo de novo, daquele ponto de baixo até lá de cima. Então, seguindo a mesma lógica de projeção de sombras em superfícies verticais. Em seguida temos uma escadaria. Então, para a escadaria, usamos basicamente quase a mesma lógica de um plano inclinado, porque fundamentalmente uma escada é um plano inclinado, só que fazemos alguns degraus que fazem tipo fica a parecer vários cubos e tal, mas no final do dia é um plano inclinado. Então aqui vamos usar a mesma lógica de transferir a altura do solo para a altura do plano inclinado. Então podem ver aqui a ideia. Vamos começar com a parte de frente da escada. Então vamos projetar a sombra normalmente da parte de frente, só que quando vamos começar a tentar projetar a sombra do degrau, não temos como projetar isso diretamente. Então vamos usar como referência o degrau que nós queremos projetar a sombra no solo. Vamos projetar a altura, vamos levantar a altura para apanhar o primeiro degrau, né? A altura do primeiro degrau, voltamos e encontramos um novo ponto de referência para as sombras. Então, esse novo ponto de referência vai servir para projetar essa sombra. E depois podemos conectar a fonte de luz para projetar. Agora, se nós quisermos fazer um degrau que está mais acima, a lógica é a mesma. A partir da linha do solo, aquela primeira lá embaixo, podemos usar para encontrar qual é a altura do solo. E depois levantamos para a altura do novo degrau que queremos ir e voltamos. Então podem ver que encontramos um novo ponto de referência. Então, se tivesse mais um degrau, a lógica seria a mesma. A linha do solo, aquela primeira lá embaixo, vamos conectar com a base. Depois vamos levantar para descobrir nova altura. E quando voltamos, vamos voltar para um novo ponto de referência. Então, a cada novo degrau, vamos ter uma nova referência nessa luz que vem da nossa fonte de luz. E depois é só conectar a partir da fonte de luz para cada ponto que vai projetar nossa sombra. Em seguida temos aqui um exemplo muito importante que vai de encontro com aquilo que eu estou a falar, de que temos que sempre ter uma referência do nosso chão, porque sem essa referência do chão nós não vamos conseguir projetar sombras que fazem sentido em perspectiva. Então, agora temos uma fonte de luz que não está no chão diretamente e temos várias paredes em volta. Não é tipo estamos a projetar só para um objeto. Temos a parede, temos os objetos, temos basicamente um cenário mais complexo. Então, aqui a lógica é a seguinte.
a partir da fonte de luz, nós vamos traçar uma referência em cada um dos planos. Então, nas duas paredes verticais que estão ao lado, vamos ter uma referência na parede X, na outra da parede da esquerda, na parede da direita. Também teremos duas referências, tanto na parte horizontal. Temos a parte horizontal que está embaixo e a parte horizontal que está em cima. Então, teremos pontos de referência. Esses pontos de referência serão os pontos que vamos usar para projetar a sombra em cada um dos planos. Então, todas as coisas que encostam o plano onde essas referências estão vão ter que respeitar esse ponto. E tudo vai depois partir da fonte de luz. Então, podem ver aqui, no exemplo, temos essa sombra que está no plano horizontal do chão, na esquerda. Esse cubo, no caso, podem ver que tudo parte desse ponto de referência que está no solo. E vai seguindo. E quando encontra a parede, fazemos aquela lógica de... quando encontramos a parede, subimos uma linha vertical e depois vamos para o ponto de fuga. E podem ver que fazemos o mesmo para essa que está na direita. No plano horizontal do chão, segue como referência esse ponto do chão. Conectamos isso. Quando encontramos parede, encontramos parede, subimos. E temos ali uma parte onde não temos como conectar os pontos. Pode ver que saiu um triângulo direto que depois foi conectar lá. Em seguida temos esse cubo que está na parede da esquerda. Então, para respeitar o ponto de sombras dessa parede da esquerda, projetamos normalmente, conectamos com fonte de luz. Em seguida temos esse que está na direita. Esse que está na direita é um caso um pouco diferente, porque agora temos esse cubo que toca em dois planos. Toca nesse plano vertical da direita e também no plano horizontal de cima. Então, para tudo que está no plano vertical da direita, vamos usar como referência esse ponto da direita que está aí. E para a parte de cima, vamos usar como referência o ponto de referência de cima para projetar as sombras. E tudo vai partir da nossa fonte de luz. Em seguida, temos o último objeto, que está no teto. Então, a lógica ali é a mesma, é só projetar a sombra para aquele ponto de referência que temos ali. Então, sempre para cada superfície que nós estamos a trabalhar, temos que ter um ponto novo de referência para essa superfície em específico. É como a mesma lógica da escada, que tipo, para cada degrau tem um ponto de referência novo. Aqui é a mesma coisa, para cada uma das paredes e parte do teto, vamos ter uma referência nova. Então, aqui também temos outro exemplo, que é quando temos um objeto a flutuar. Então, quando nós temos um objeto a flutuar, é aquela lógica que usamos lá em cima, quando nós tínhamos aquele cartão com uma parte aberta, que precisávamos desenhar dois bastões a descer para encontrar o solo. Então, aqui é a mesma coisa, vamos fazer dois bastões, vamos fazer 4 bastões a descerem até encontrar o solo e vamos voltar a desenhar o formato do nosso objeto que está a flutuar no solo. E a partir dessas linhas que estão no solo, vamos poder projetar a sombra e daí depois só conectar em perspectiva com a fonte de luz. Então, novamente, se o objeto estiver a flutuar, primeiro vamos transferir essa medida para o solo. Vamos desenhar o mesmo objeto no solo, vamos projetar o objeto no solo. E com a nossa projeção do solo, podemos estender as linhas a partir da base da fonte de luz. E depois vamos conectar com o topo da fonte de luz para projetar a sombra. Em seguida, temos quando a fonte de luz está numa distância incrivelmente distante. Então, aqui estamos no exemplo, por exemplo, da luz do sol ou da lua, onde está muito longe que nós não podemos mensurar isso. E luzes que estão muito longe, que são luzes direcionais, tendem ou projetam sombras perfeitas, que são realmente paralelas umas para com as outras. Projetam realmente o objeto em um tamanho real, tipo, sem tirar nem pôr. Então, para esses exemplos, a nossa referência para o solo, para a referência da nossa fonte de luz no solo, vai ser a nossa linha do horizonte, porque é a única garantia que nós temos de que essa linha está ali naquele ponto. Então, linha do horizonte será a nossa referência para esse tipo de fonte de luz. Então, basicamente, serve como um ponto de fuga na linha do horizonte. Vamos projetar isso e vamos conectar lá em cima. Então, é como se o ponto de fuga de fonte de luz lá em cima fosse um ponto de fuga auxiliar daquele de baixo que projeta as sombras. Então, temos aqui o outro caso na direita. Temos esse cubo aqui que está em perspectiva. Só que agora, a fonte de luz está a vir por detrás de nós, tipo, está a vir por detrás do objeto, e nós queremos projetar a sombra para frente, estamos a olhar de um ângulo diferente. Então, agora, basicamente, estamos a inverter a história.
o ponto de sombra continua na linha do horizonte, podem ver lá em cima, está na linha do horizonte, enquanto o ponto de luz agora tá para baixo, porque invertemos a lógica. Então, as linhas que debaixo do nosso cubo vão para aquele ponto de fuga que está na linha do horizonte, que é o ponto de fuga de referência para as sombras, enquanto que as linhas de cima do cubo vão para a fonte de luz que está aqui embaixo. Então, basicamente é só inverter a lógica e fazer a mesma coisa. Então, estes aqui são os exemplos, mas na parte teórica, sobre sombras. Então, fui muito rápido aqui, mas é muita coisa para explicar. Então, para quem quiser ter a experiência completa, de novo, estou a repetir várias vezes, dê uma olhada no meu Patreon e vê se faz sentido, porque lá eu expliquei cada um desses pontos de forma extensiva, não corri, cada um dos pontos teve a devida explicação. Mas eu acredito que essa explicação mais superficial também já serve para quem quiser um entendimento básico. Então, agora podemos ir para a parte prática referente à projeção de sombras. Então, a ideia dessa tarefa é basicamente desenhar várias letras dentro de cubos e depois projetar a sombra dessa letra. Então, a primeira coisa que vamos fazer é entender como vamos desenhar esse cubo que faz sentido. A primeira coisa é pôr o cubo em perspectiva, né? Com base no plano do chão. Então, temos que fazer uma grid para o solo, posicionar o nosso cubo lá e depois fazer a projeção de sombras. Então podem ver aqui que para o primeiro exemplo, que primeiro desenhei o cubo, né? Depois posicionei a fonte de luz seguindo um ponto de fuga. Então essa fonte de luz está a seguir a mesma linha do horizonte, na referência da base, e temos lá a referência em cima. Então depois projetamos as sombras, é só conectar os pontos, tipo, considera cada como é que chama isso? Conexão de dois vértices do nosso cubo em perspectiva, como se fosse um bastão. Então, cada bastão que nós temos ali vai servir como nossa referência. Vamos projetar a sombra desse bastão e depois vamos conectar. Em seguida, tivemos um outro caso, um outro cenário, onde mudei um pouco o ângulo. Podem ver que agora estamos a projetar a sombra um pouco de trás, mas a lógica permanece a mesma. Primeiro desenhei o cubo, depois comecei a projetar a sombra de cada um dos bastões e depois conectei com a fonte de luz. E temos outro exemplo um pouco mais extremo, onde a fonte de luz está muito exagerada por detrás. Podem ver que fazemos uma coisa, desenhei o cubo lá, considerei cada parte com um bastão ali, depois projetei as sombras e conectei a fonte de luz. E novamente, para cada tarefa, depois de fazer a versão do rascunho, lembrando que tudo isso está a ser feito sem usar régua, vamos fazer a versão limpa, onde vamos remover todas essas linhas desnecessárias e vamos apresentar a coisa final de forma harmônica. Podem ver que no primeiro exemplo temos lá uma sombra projetada que faz sentido, no segundo também temos uma sombra projetada que faz sentido e também no terceiro temos uma sombra projetada que faz sentido. Em seguida, a ideia era de colocar letras ou caracteres dentro dos cubos. Então eu escolhi duas letras, eu escolhi o T e escolhi o L. Então comecei aqui, no caso do T, comecei a fazer, desenhei o cubo ali, depois comecei a projetar as sombras. Para ser sério, no caso do T, eu estava a cometer alguns erros no meio do caminho, porque eu estava a tentar projetar o T como tal, tipo, eu estava a olhar para os detalhes, não para a forma final. Enquanto eu deveria, para a forma global, eu devia primeiro tentar projetar a sombra da forma global, e caso não tivesse a sombra final, eu poderia começar a projetar a parte de dentro. Então podem ver aqui que eu comecei por projetar a sombra de forma não correta, mas depois comecei a acertar os pontos, mas onde ver na versão mais clara disso. Depois parti para o L. No L, o que eu fiz basicamente foi a mesma coisa. Desenhei o cubo, dentro do cubo comecei a desenhar uma letra que foi o L e fiz os pontos de referência, segui todas as lógicas do bastão. Quando o bastão está em cima, puxamos para baixo e todas essas coisas. Em seguida temos aqui a versão mais clara do que eu estava tentando explicar. Podem ver que aqui temos o T e podem ver que tipo, a sombra projetada agora faz sentido, não aquilo que eu estava a tentar fazer, que tipo, estava um pouco estranho. Então, aí eu escrevi cada ponto de referência, podem dar uma olhada para ver tipo, onde cada ponto vai se conectar e tal, mas o ponto importante aqui de saber é que tipo, quando
o objeto está em cima, né? Quando temos uma parte que está a flutuar, entre aspas, aqui, essa parte de cima do T está a flutuar, temos que transferir essa medida para baixo para projetar a sombra, né? E vamos usar nossa fonte de luz para traçar e tudo. Então, um ponto importante aqui para ter em conta quando tratamos desse tipo de coisa. Em seguida, temos a letra L, que foi mais simples, porque eu já tinha sofrido muito com T. Então, só usei cada parte como se fosse um bastão. Comecei a projetar a sombra dos bastões com base nos pontos de fuga e na fonte de luz. E temos aí a sombra projetada do L. Em seguida, temos aqui um outro exemplo, onde a ideia eu desenhei a letra E dentro de um cubo, né? Comecei ali por fazer o esboço da grid, depois posicionei lá a fonte de luz e tudo, comecei a traçar as linhas de referência para projetar no chão e tal. Mas uma coisa importante, essa projeção de sombras, depois que eu fiz uma revisão, constatei que ela não está correta. Não está correta porque eu esqueci de projetar alguns pontos importantes. Então esse exercício serve para vós como um exercício que vão tentar encontrar a projeção de sombras correta para essa letra. Porque também deixei essa tarefa lá no vídeo do Patreon para tentar entender, qual seria a projeção correta dessa letra, como deveria ficar a sombra disso. Porque podem ver que essa sombra não está tão certa assim. Quando eu comecei a projetar essa sombra, ela parecia estar certa. Mas assim que eu comecei a avançar com ela, percebi que não tem coisas certas aqui, mas preferi deixar como uma tarefa extra que é para vocês tentarem entender o que está de errado com essa aqui. Ou também podem desenhar outra letra e tentar projetar a sombra dessa letra, se não quiserem corrigir essa projeção de sombras. Então, com isso, devemos avançar para a última parte do vídeo, que se refere a espelhamento. Isso foi um tema que eu já toquei aqui no canal, num vídeo bem antigo. Vou linkar aqui o vídeo para vocês verem, mas vou retratar aqui de novo de uma forma um pouco diferente. Lembrando que eu aqui só estou a dar uma explicação superficial. Para quem quiser a explicação mais profunda, onde eu dou todos os exemplos bem explicadinhos e explico tudo em tempo real, eu a fazer literalmente, e todas as coisas que eu estava a falar eram tipo sincronizadas. Então, visite o meu Patreon e veja lá. Tipo, estou a falar isso toda hora, mas muita coisa. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é divisão de dimensões em perspectiva. Então aqui a ideia basicamente é aprender a dividir um cubo ou alguma medida em perspectiva. Tem vários métodos. Tem esse primeiro método que eu mostrei aqui, que é tipo, tem uma linha horizontal, dividi ela em várias partições, depois iguais, depois conectei a um ponto de fuga, assim eu posso criar uma grid igualmente espaçada. E também temos a lógica, se eu quiser dividir um cubo, um retângulo em perspectiva, né? Primeiro vamos fazer um X, vamos conectar os dois cantos, vamos encontrar um ponto no meio, podemos desenhar uma linha vertical e uma linha horizontal. E na nova divisão que surgiu, podemos fazer um X de novo, vamos fazer a mesma coisa, e vamos fazer um X de novo, vamos fazer a mesma coisa. Então, basicamente, usar essa técnica do X é o que vamos fazer para dividir as dimensões em perspectiva. Agora, se nós quisermos multiplicar uma dimensão em perspectiva, vamos usar a lógica de novo. Para tu multiplicares, primeiro tens que saber dividir. Então, por exemplo, queremos multiplicar esse quadrado que temos aqui, né? Tá, vamos primeiro dividir o quadrado, vamos encontrar o ponto do meio. Esse ponto do meio vai para um ponto de fuga, no caso. Essa linha que passa no meio horizontalmente vai para um ponto de fuga. Então, com essa linha que passa horizontalmente, nós devemos traçar uma linha que vem de um canto e passa pelo meio. E vamos traçar isso, vamos ter a medida total do nosso primeiro quadrado, de novo multiplicado. Então, se fizermos isso aqui repetitivamente, vamos ter uma multiplicação de dimensões em perspectiva. Então, depois de saber como dividir e multiplicar dimensões em perspectiva, nós podemos usar essas duas técnicas para fazer muitas coisas relacionadas a espelhamento. Então, nós temos a primeira coisa, que é espelhamento horizontal. Podemos espelhar alguma coisa na horizontal. Então, nós temos aqui um exemplo. Podem ver que temos aqui um plano e depois temos uma linha no meio e depois temos outro plano. Então, aqui a ideia é espelhar esse plano que está aqui com aquele espaço antes daquela linha para o outro lado. Então, para fazer isso, primeiro temos que desenhar o plano. Podem ver que desenhei o plano aqui. Em seguida, também desenhei a linha de simetria, né?
onde eu quero minha simetria para começar a acontecer. Com isso, a ideia é basicamente desenhar, unir essa linha de simetria e o plano, fazendo aquele X. Vamos considerar como se o plano e a linha de simetria fossem uma única coisa. E depois vamos duplicar o nosso plano e a simetria para o outro lado. E a partir da simetria, né, podem ver aqui, a partir desse ponto de simetria, nós podemos usar o nosso plano e também multiplicar o espacinho que nós queremos para o outro lado e traçar de novo uma linha, e podem ver que nós completamos um espelhamento na horizontal. E podem ver ali que o primeiro plano e o segundo plano são muito parecidos em perspectiva. Depois temos a multiplicação em planos horizontais. Podem ver que aqui a lógica é a mesma, é basicamente fazer quase a mesma coisa que fizemos tipo, no plano horizontal, só agora verticalmente. Então, primeiro desenhei o espaço onde eu quero, desenhei o meu plano, desenhei a linha de simetria, fiz o meu plano e a linha de simetria virarem um único quadrado lá, ou um retângulo, e depois eu multipliquei essas duas coisas como se fosse uma, e ao chegar lá, depois usei o meu plano e a linha de simetria para multiplicar aquele espacinho para o outro lado, e temos ali a multiplicação espelhamento bem correto disso em perspectiva. Trouxe aqui um outro exemplo, multiplicando mais, tipo, ok, está na vertical, mas multiplicando em direção horizontal. Então, podem ver aqui, primeiro desenhei o plano que eu quero, desenhei o espaçamento que eu quero, uni o meu plano e o espaçamento com base na linha de simetria, depois eu multipliquei os dois para o outro lado, e em seguida usei o meu plano e o espaço que eu quero ali para encontrar o espaço de novo entre os planos do outro lado e fazendo a multiplicação correta. Em seguida temos espelhamento em planos deslocados. Então aqui a ideia é que temos dois planos que não estão a seguir a mesma lógica de planos verticais e horizontais. Então queremos multiplicar, por exemplo, aquele plano que está embaixo para ficar lá em cima. E esse plano que está no meio, no exemplo, é tipo um plano de simetria. Então a primeira coisa é desenhar um plano que nós queremos lá embaixo, original. Desenhar o plano de simetria, que é basicamente ok, quero que aqui seja a minha linha de simetria para esses dois planos. Depois só multiplicar de novo esse plano de simetria para cima. Então pode ver, saiu um retângulo aqui à frente, meio que dividiu o retângulo, depois multipliquei o retângulo para cima e montei o plano de simetria. Podem ver que é uma coisa bem simples de se fazer, tipo, onde tu descobres como dividir e multiplicar dimensões, isso sai de forma bem simples. Em seguida, nós temos espelhamento de planos inclinados. Então, primeiro vamos desconstruir esse exemplo que nós temos aqui. Nesse exemplo, podem ver que nós temos ali dois pontos na direita. E se prestarem atenção, se eu tentar conectar o ponto lá atrás, que está mais à direita, para frente, em perspectiva, podem ver que podemos formar um novo quadrado ali, né? Então significa que a distância daquele primeiro ponto para outro ponto é um quadrado. Se nós multiplicamos esse quadrado para a direita, vamos perceber que o espaçamento do meio é um outro quadrado e lá para o outro lado é um outro quadrado. Então temos tipo 3 quadrados na parte de frente e também podemos fazer a mesma lógica lá atrás. Então, para tentar repetir esse processo, eu fiz o mesmo aqui. Podem ver que eu comecei por ok, desenhar a parte de frente. Eu disse ok, para a parte de trás tinha um quadrado para a direita, para fazer esse plano inclinado. Então eu tenho ali a medida. Então é basicamente como se fosse um retângulo. E depois na parte da esquerda do retângulo temos a parte de frente e da direita lá atrás temos a parte de trás. Então depois defini meu eixo de simetria aí no meio e depois só espelhei e fiz a mesma coisa, desenhei um terceiro retângulo do outro lado que está em perspectiva, que está representado como um cubo, mais assim. E depois também fiz a mesma coisa, tipo, a parte de frente está mais para a direita, enquanto a parte de trás está muito mais para a esquerda. E assim podemos espelhar esse plano inclinado daqui para o outro lado, usando a técnica de divisão e multiplicação de dimensões em perspectiva. Então, agora temos aqui um exemplo diferente, onde a parte de baixo está num ponto. Estamos a usar de novo aquela lógica dos retângulos, né? Estamos aí com esses cubos
alongado, que mais parece um retângulo alongado, né? E podem ver que a parte de baixo está conectada com 2 pontos que estão mais para a esquerda, e a parte de cima tem 2 pontos que estão mais à direita. É outro plano inclinado, né? Agora vamos multiplicar isso para o outro lado. De novo, é só espelhar a parte de frente para o lado, né? E depois do outro lado desenhar novamente esse retângulo, esse cubo alongado em perspectiva, e fazer o processo inverso, que é meio que tipo a parte de baixo agora estará mais para a direita e a parte de cima estará mais para a esquerda, e podemos fazer esse espelhamento desse plano inclinado. Então agora temos um caso diferente, que é um plano inclinado que está rotacionado. Então podem ver que só de olhar o plano tu já percebes que ok, aqui à frente pode sair meio que um cubo, né? E lá atrás também sai o outro. Só que agora, tipo, o cubo de frente está mais para a esquerda, o retângulo de frente está mais para a esquerda e o retângulo de trás está mais para a direita. Então, não é tipo, não era uma coisa linear, que tipo, se eu desenhar um retângulo já estou direto, não. Podem ver que saiu um outro que está mais rotacionado. Então, agora a ideia é meio que replicar isso do outro lado. Então nós vamos multiplicar a parte de frente várias vezes, e quando chegamos lá depois da simetria, né, vamos fazer o mesmo processo, inverter. Então é basicamente o mesmo processo, é repetir o mesmo processo, só que agora na parte de frente temos menos cubos que na parte de trás, tipo, simplesmente. Antes era tipo tudo dentro de um cubo, só que uma coisa estava tipo num ponto e depois tipo, um ponto à esquerda e outro estava no ponto à direita. Agora são 2 cubos, onde a simetria dos 2 cubos é basicamente onde vamos conectar a parte de cima e a parte de baixo de um deles. Então, fica uma coisa mais ou menos assim. Em seguida temos aqui a parte de espelhamento de curvas em perspectiva, né? Que basicamente uma curva é basicamente desenhar um arco que tem um eixo de simetria. Então, a ideia primeiro é entender como vamos desenhar a curva de forma bidimensional. Então, primeiro aí eu desenhei o meu plano que eu quero, o original, desenhei uma curva à minha escolha, e depois a ideia é que tu podes fazer usar várias linhas como pontos de referência. Então, as linhas que eu usei para dividir e multiplicar, eu vou usar como referência para desenhar do outro lado. Então, podem ver aí que eu criei vários pontos de referência, que é para que eu pudesse conectar a minha curva aí em perspectiva. Na vista ortográfica, tipo vista lateral. Então, depois em perspectiva é a mesma lógica, podem ver. Primeiro desenhei o meu plano em perspectiva, multipliquei o plano e usei novamente as minhas referências para poder desenhar isso em perspectiva. Mas eu já fiz um vídeo totalmente completo aqui no canal sobre como desenhar curvas em perspectiva, então podem ver esse vídeo aqui no canal, que é para ficarem totalmente cientes e mais aprofundados disso. E também podem ver o vídeo do Patreon lá no Patreon, porque eu explico esse ponto de forma muito mais detalhada. Então, aqui temos um outro ponto que é como, né, espelhar uma curva 2D em uma superfície inclinada. Então, aqui a ideia é simples, tipo, nós já sabemos como espelhar um plano inclinado. Então, agora só temos que saber como espelhar uma curva que está num plano inclinado. Então, a primeira parte é espelhar o plano inclinado. Eu já fiz isso aqui antes, por isso só levei um exemplo de um plano que já estava lá, desenhei uma curva. A ideia basicamente é transferir essa medida, o ponto de referência da curva, para o outro lado. Então, podemos usar vários métodos, tipo, podemos meio que transferir a medida para o plano do chão. Tipo, basicamente tens que desenhar uma linha inclinada no plano e conectar ao chão, depois desenhar uma linha inclinada de novo no outro plano, depois estar a conectar esses pontos e depois desenhamos a curva de novo. Então pode ver que é um processo linear. Onde tu sabes já multiplicar o plano inclinado, fazer isso aqui será tipo bem simples. Então, novamente, depois de já saber, depois de teres o plano inclinado, é só desenhar a curva no plano inclinado original. Em seguida, encontrar pontos de referência que tu queiras, desenhar linhas inclinadas que vão para o chão, para usar como referência, transfere essa curva para o outro lado, desenhas outra linha inclinada que segue esse outro plano, depois conectas os pontos e depois vais desenhar a outra curva. Então,
processo bem simples, bem linear. E um último exemplo aqui na parte mais teórica de espelhamento de curvas, temos aqui a combinação de duas curvas, que é basicamente, tipo, já é um padrão onde já tens duas curvas. Tipo, imagina que tu tinhas uma primeira curva, espelhaste essa curva para o outro lado, já tens duas curvas. Agora tu queres espelhar essas duas curvas para baixo. Então a ideia primeiro é espelhar o cubo onde essas curvas estão para baixo, criar pontos de referência, espelhar os pontos de referência para baixo. Podem ver aqui que eu criei vários pontos de referência e depois puxei para baixo. E em seguida é só desenhar de novo a curva embaixo e caso tu queiras conectar é só conectar. Eu sobre combinação de duas curvas já fiz um vídeo também dedicado aqui no canal. Podem ver, é um vídeo acho que do ano antepassado ou alguma coisa assim, 2023. O vídeo está lá, explico basicamente, literalmente como fazer isso de forma mais detalhada. Então podemos avançar para parte das tarefas a serem feitas. Então, novamente, o template estará disponível no servidor do Discord para essa tarefa, mas aqui a ideia basicamente é o seguinte. Nós vamos usar aquela lógica de primeiro desenhar um cubo, desenhar uma letra dentro do cubo e espelhar esse cubo. Então aqui podem ver que primeiro desenhei um cubo aqui, espelhei ele verticalmente, né? E depois desenhei de novo a letra em cima. Então, a primeira letra que eu estava a desenhar aqui é a letra U. Espelhei multipliquei essa dimensão aqui para a direita, né? Podem ver que está lá a multiplicação para a direita. Depois transferi essa medida lá para trás em perspectiva, tudo sem usar régua. Podem ver que lá atrás está bem distorcido. Depois adicionei uma outra letra que foi a letra O. Então fiz a mesma coisa, desenhei a letra O, depois espelhei para o lado, passei para o outro lado lá em perspectiva. Em seguida fiz o mesmo com a letra T, espelhei aqui desenhei embaixo, espelhei para cima, puxei lá para o outro lado, desenhei embaixo, espelhei para cima, aqui na esquerda desenhei embaixo para cima, depois fui para o outro lado, desenhei. Então podem ver aí qual é a lógica, é dividir, multiplicar, espelhamento tipo horizontal e vertical, tipo usamos essas duas técnicas. Não usei curvas aqui ainda. E depois podem ver aí que depois fiz uma versão mais, bom, com linhas mais definidas. Tipo, tenho em conta que eu não estava a usar régua, então muita coisa aqui saiu muito mal, porque tem umas minhas linhas que não estavam a sair bem retas. Mas podem ver qual é a ideia desse exercício. Com mais prática, com certeza vou fazer coisas bem melhores. E, bom, eu queria corrigir isso, mas acabei perdendo forças e avancei para a próxima tarefa. Mas a ideia dessa tarefa aqui atual é desenhar cada letra deve ter 8 versões em cada um dos cantos. Podem ver que a letra U tem 2 versões aqui na esquerda, 2 versões lá na direita, lá indo para o ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda tem 2 versões lá atrás, depois tem outras 2, então cada letra tem duas versões, fazendo 8 no final. Então essa é a ideia. Em seguida eu trouxe aqui um exemplo, mas representando isso num outro ponto de vista. Mas aqui eu só queria mostrar um pouco daquilo que é o processo de forma mais limpa, porque no primeiro processo tinha muitas linhas que iam atrapalhar, então aqui tentei representar o mesmo processo de uma forma mais limpa, onde vocês conseguem realmente visualizar o que eu estava tentando fazer. Então aqui, basicamente, eu comecei por desenhar a grid, né? Fiz a grid, depois desenhei basicamente o primeiro cubo que está aqui à frente, depois fiz aquela técnica de, né, multiplicar despejamento na vertical. Podem ver que tem uma linha de simetria ali no meio, então temos esses 2 cubos, depois tem um espaçamento de simetria. Fiz o espelhamento para aqui para a esquerda, então fiz aquela lógica de primeiro dividir as dimensões, depois comecei a multiplicar para o outro lado, encontrei as medidas lá do outro lado, desenhei, e depois fiz também a multiplicação para esse outro lado, multipliquei, depois pude espelhar esse objeto tanto para o ponto de fuga da esquerda quanto para o ponto de fuga da direita, e para aquele objeto que está lá atrás, tipo lá. Foi mais no achismo, meio que eu encontrei os pontos, desenhei vários pontinhos onde temos interseção, mas não fiz as divisões e multiplicações para aquele lado. Foi mais tipo,
isso aqui parece estar aqui, estar aqui, estar aqui, daí. Tenham em conta que eu não usei régua, então é um pouco difícil acertar onde o ponto de fuga vai estar, mas podem ver que ficou algo que dá para convencer alguém de que isso está certo. Então depois também passei a camada final, que deixa a coisa mais clara assim e fica mais simples de perceber o que está acontecendo aqui. Então basicamente esta aqui foi a minha semana 2 de estudando com NevZD em casa. Foi uma semana com muito conteúdo, peguei muita coisa de uma vez, mas é muita coisa que está relacionada. Realmente esse vídeo foi muito corrido porque eu não queria estender muito o vídeo, porque podem ver que só a versão do Patreon teve 4 horas e eu tive que resumir essa versão do Patreon em mais ou menos 1 hora e 30 minutos aqui no YouTube. E eu ainda acho que me estendi muito em muita coisa, porque eu queria pelo menos dar-vos um conteúdo que faz sentido, não um conteúdo que meio que, né, não agrega valor. Então trouxe-vos a abordagem teórica das coisas, trouxe-vos a parte prática, trouxe-vos as tarefas que eu fiz, que é para realmente mostrar-vos qual é o meu processo de estudo, o que eu penso quando estou a estudar, e também para mostrar-vos que tipo coisas que eu estudo nem sempre são mil maravilhas, tipo não são artes de outro nível, são mais estudos mesmo, onde tens muitos erros, tem muita coisa que tu tens que melhorar e vais progredindo ao longo do tempo. Então, basicamente essa aqui foi a minha semana 2. Lembrando que o vídeo do Patreon sai muito antes, então para quem quiser sempre acompanhar os vídeos bem antes, considere lá ver o Patreon para ter uma noção lá das coisas e apoiar o canal, porque eu ainda não sou monetizado aqui no YouTube, falta pouco, tipo, provavelmente esse ano, mas para quem quiser apoiar o canal, tipo, dar uma força mesmo, e também vai receber o conteúdo mais bem trabalhado, com muito mais detalhe, muito mais material adicional e possibilidade de ter feedback e coisas do gênero, considere dar uma olhada lá. Mas basicamente é isso. Espero realmente que esse vídeo tenha vos ajudado, mesmo tendo sido um pouco corrido. Não esqueçam que tem muitos vídeos auxiliares que eu deixei linkados ao longo do processo, que é para que vocês possam ir lá e acompanhar. São vídeos mais antigos, mas eu acredito muito na qualidade do meu conteúdo, porque eu sei que, independentemente do tempo que eu, sei lá, gravei aquele vídeo, eu fiz um vídeo que vai funcionar daqui a 10 anos. Tipo, daqui a 10 anos, o vídeo que eu fiz sobre, sei lá, alguma coisa vai fazer sentido, porque para mim cada vídeo é um vídeo que tem que ser bem feito. Então, para quem quiser mais entendimento sobre isso, pode ver aqueles vídeos aqui no YouTube de forma gratuita ou, né, o meu Patreon, mas já falei muito dele. Então, em jeito de despedida, muito obrigado para quem esteve até aqui. Se por acaso eu ajudei, considere se inscrever no canal, deixar o like no vídeo para não perder os demais conteúdos. Não esqueça que o meu Instagram e servidor do Discord estão na descrição do vídeo para quem quiser entrar. E caso tu jogues Fortnite ou qualquer outro jogo presente na loja da Epic Games, considere usar meu código de criador ENEASIFN23. Isso me ajuda muito. E muito obrigado de novo. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.